Abra a tua Bíblia comigo, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. Um texto que está queimando no meu coração essa semana. Algumas coisas o Senhor vai fazendo e a gente tem que ter esse olhar, essa observação. Porque o Senhor ele vai falando conosco durante as coisas dos nossos dias. Durante as coisas que vão acontecendo durante a semana, no teu trabalho, na sua vida, com os teus filhos. E sabe o que é engraçado? Que segundo esse texto aqui que nós vamos ler, aquilo que eu quero conversar com vocês, eu chego em casa hoje e o meu filho mais novo, ele ganhou do avô dele umas figurinhas, sabe aqueles pacotes de figurinha da Copa? E eu não estava em casa nessa hora, e eu sei que ele estava abrindo ali, e eu não entendo muito bem desse negócio de figurinha, mas eu sei que tem um negócio que é metido, viu? E eu sei que ele, nesses pacotinhos tem essa tal de Legend aí e tal, e ele pegou o último pacotinho, ele orou e disse, nesse pacotinho vai ter a figurinha que eu quero. E não é que quando ele abriu o negócio estava lá mesmo? Aleluia. E eu quero conversar um pouquinho. Essa palavra estava queimando no meu coração, e eu quero conversar um pouquinho com você, para que a gente possa entender o que está acontecendo aí nas nossas casas, para que você possa abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos, para entender o que Deus quer. Amém? Você achou? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. Amém? Diz assim, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Essa é uma palavra que o profeta Joel, lá no livro de Joel, ele declarou. Mas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o nosso discípulo, apóstolo Pedro, ele está diante daquele pessoal, das 120 pessoas que ainda restavam após o derramamento, sabe, aquele momento do Pentecoste ali, e aquele pessoal estava meio atônito, achando que os 120 estava tudo embriagado naquele lugar, e de repente Pedro começa uma mensagem, uma pregação, e chama a atenção daquelas pessoas, dizendo assim, olha, isso que está acontecendo aqui não é embriaguez, isso que está acontecendo aqui, eles não estão fora de si por embriaguez de vinho, é que aconteceu algo que veio sobre nós, que o próprio Cristo tinha declarado. Lembra que eu comecei, semana passada eu falei que nesse mês nós vamos falar muito sobre as trajetórias de Jesus. Por quê? Porque nós estamos em dezembro, gente. Dezembro nós comemoramos o quê? Natal, né? O que é o Natal para nós? É o presentinho para os irmãos? Não, né? Não é só isso. Faz parte, é bem legal, né? A gente vai lá, bota os presentinhos debaixo da árvore, faz aquela mesa de Natal, mas aquilo ali é o nascimento de Jesus. Simboliza o nascimento de Jesus, amém? Então nós vamos estar falando aí de Cristo, sobre Jesus, nesse mês, com uma ânsia, sabe, com muito mais força, amém? Então, o Pedro, ele chega para esse pessoal, eles estão atônitos, porque Cristo tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha ido embora, mas ele tinha deixado um recado, olha, eu vou para o meu Pai construir moradas para vocês, porque um dia eu vou voltar para levar vocês morar comigo de novo. Só que vocês não precisam ficar preocupados, que eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês já conhecem isso. A gente está sempre falando sobre isso aqui na igreja. E ele disse que eu derramaria do quê? Do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. E aquelas pessoas tinham passado por esse momento ainda estava fresco ali naquela situação. E de repente as pessoas que estavam observando aquelas pessoas ficaram preocupadas em saber o que era aquilo, que movimentação era aquela, o que estava acontecendo com aquele povo, o que estava acontecendo com aquelas pessoas, o que estava acontecendo, sabe, com aqueles 120 que estavam ali naquele determinado lugar. E aí o engraçado é que Pedro, ele começa a falar, e ele faz a referência do livro de Joel, para explicar o acontecimento daquele momento. E aí essa semana eu estava orando ao Senhor, e essa palavra ela saltou nos meus olhos, saltou no meu coração, e eu disse, Senhor, esse é o momento que a igreja atual vive, porque esse texto aqui está relacionado àquele momento, mas a Bíblia ela é atemporal.
Se você pegar ela todos os dias e ler todos os dias o mesmo verso, o mesmo versículo, o mesmo tema, aquele tema vai falar com você de várias maneiras. Porque ela é uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela entra lá dentro da alma, ela conhece, ela vai, sabe, mexer em todas as tuas estruturas. E quando eu comecei a olhar isso aqui, eu prestei atenção na seguinte situação, que nos últimos dias acontecerá, e essa informação ela não é de Pedro, essa informação ela não é de Joel, essa informação não é natural, essa informação ela veio de uma fase sobrenatural, porque a Bíblia fala que diz o Senhor, diz Deus, ou Deus fala, ou seja, Ele mesmo colocou essa expressão, que nos últimos dias acontecerá coisas maravilhosas que eu e você não entenderemos. E agora a minha pergunta para você, e é sobre isso que eu quero trabalhar, é: como é que eu e você estamos preparados para receber algo tão maravilhoso que irá acontecer sobre as nossas vidas? Como é que eu e você estamos se preparando para o novo de Deus sobre as nossas vidas? Como é que eu e você estamos se preparando para receber sobre as nossas vidas essa porção dobrada do Espírito, a presença maravilhosa do Espírito Santo, esse derramar da glória, do Shekinah dele sobre as nossas vidas? Eu não sei se você estava aqui comigo domingo, mas domingo foi um culto atemporal aqui nesse lugar. A glória do Senhor se manifestou de uma maneira muito grande aqui nesse lugar. Mas por quê? Porque o grupo de pessoas que estavam aqui naquela noite estavam sedentos para que aquilo acontecesse. Então isso quer dizer o quê? Que o ambiente é formado pela minha sede, o ambiente é formado por aquilo que eu desejo, o ambiente é formado por aquilo que eu almejo. E muitas vezes o que nos traz na casa do Senhor não é um desejo de encontrá-lo, de estar sedente por Ele, mas sim um desejo de necessidade. Lembra que nós estamos falando por muito tempo aqui sobre necessidade? Necessidade é algo que não se pega para criar, mas é algo que se entrega ao Senhor. Amém? Você está comigo ainda? Glória a Deus. Então assim, eu não posso chegar aqui na igreja somente com a necessidade. Ah, pastor, então, peraí, se eu tenho algo para resolver, eu não posso jogar aos pés do Senhor? Meu irmão, larga tudo aos pés do Senhor. Você deve fazer isso, mas isso não deve ser a primórdia, porque a partir do momento que você entrou nesse lugar, entregou isso ao Senhor, se desconecta desse negócio. Você já largou, confia nele, porque é isso que a Bíblia fala: confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Glória a Deus. Então quando você entrega, você tem que confiar, porque se você entrega de uma maneira que daqui a pouco você fica lá pegando de novo para você, não vai servir. Isso não é fé, isso não é confiança. Ou a gente entrega de uma vez e determina que entregou, ou a gente não vive. Então quando o Pedro estava explicando ali para os discípulos e para todas aquelas pessoas que nos últimos dias acontecerá, ele ainda falou: diz o Senhor que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Agora a minha pergunta: ele usou a expressão seguinte, sobre todos os crentes? Foi isso que ele usou? Não. Ele falou sobre todos do ministério Resgate de Vidas? Foi isso que ele falou? Ele falou sobre todos da igreja tal? Foi isso que ele falou? Não. Sobre toda? Cara, quando a gente entende, pega essa no teu coração, quando a gente entende o que Deus está fazendo na nossa, na minha e na sua vida, você não é capaz de entender o que Ele pode promover ao seu redor. Porque Ele vai mudar o seu ambiente para que o nível de justiça da onde você está inserido seja levantado, para que Deus possa usar a sua pessoa para mudar, sabe, o lugar, o ambiente em que você está inserido. Por isso que quando a gente vem para a igreja, existe um grupo de pessoas ansiosas para derramar, para queimar na presença do Espírito Santo. O culto fica diferente, o culto fica transbordante. Não é pela mensagem eloquente do pregador, não é porque a banda tocou hinos maravilhosos, não, mas é pelo um conjunto de vontades naquele lugar, naquele ambiente, que chamam a glória dele para aquele lugar e vão mudar o ambiente. Amém? Aí agora é o seguinte, lembra que a gente está sempre falando aqui que ser crente aqui dentro é fácil, fazer culto aqui dentro é fácil? Amém? Lembra? O nosso culto é onde, gente? É lá fora, é fora dessas paredes. Amém? Glória a Deus. E aí agora, por que o apóstolo Pedro vai falar isso? Olha, gente, quando o Espírito Santo vier, ele vai derramar sobre toda a carne. Por quê?
Porque ele vai levar o nível da igreja. Aonde tiver uma igreja inserida, quem somos a igreja? Somos nós, amém? Onde você estiver inserido, o nível de justiça, o nível de amor, de graça estabelecido sobre a tua vida vai se derramar aonde você estiver. E aí você vai ouvir o seguinte: meu Deus, quando você começou a trabalhar aqui, mulher, quando você começou a trabalhar aqui, homem, quando você começou a estudar aqui, jovem, as coisas não funcionavam assim, mas eu vejo que depois que você está nesse ambiente, as coisas se organizaram, amém? Você já deve ter ouvido isso, com certeza. Só que nós temos que ter isso na nossa mente, por quê? Porque senão entra dia e sai dia e nós não entendemos o que Deus está fazendo através de nós. Você acha mesmo que Deus te chama, Jesus te dá um banho de graça, de glória, transforma a tua vida, muda tudo que há em você, para quê? Só para você frequentar quinta e domingo aqui? Não, cara, não é para isso. Você acha que Deus vai lá, transforma a tua vida, te salva, te tira do lugar que você se encontra e coloca você num lugar, num senso de justiça, muda a tua casa, muda a tua família, para quê? Somente para ficar aqui sentado? Não. Ele precisa de você, você é um soldado. Você, sabe, você foi eleito, você foi escolhido para quê? Para falar, sabe, para pregar o evangelho. A salvação não é o final, a salvação é a porta de entrada. A salvação é aquele momento em que você começa a andar pelo caminho. E o caminho quem é? Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por... E a gente não entende isso. A gente não liga, a gente não faz uma conexão nas coisas. Aí aqui é glória a Deus, aleluia, tal, pá, até dá uma dançadinha nos louvores, assim, sabe, daquela embaladinha. Mas aí chega lá em casa, a primeira situação que tem, não consegue sentir o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E aí vem os problemas, meu irmão, entenda. Eu falei essa semana ainda para uma pessoa, entenda uma coisa, na provação, na prova, na luta, você é ensinado. Você não pode ficar com sofrimento. Ah, ela vai doer? Sim, vai doer. Ela vai apertar? Sim, vai apertar. Mas isso é para te ensinar algo. Agora, se você estiver distraído com a tua dor, distraído com as coisas que estiverem acontecendo com você, sabe o que acontece? Você não aprende, você reprova. E quem reprova precisa ser aprovado de novo, né? A gente está na época de final de ano, as nossas crianças estão aí, correto? Teve algumas crianças aí que ficaram penduradas. Por quê? Começo do ano não foram tão bem assim. Aí começa a fazer aquela baguncinha. Não é assim? Não é verdade? As meninas não, né? Passaram tudo direto aqui, né? Estão tudo sorridente, né? Passaram tudo direto. E aí tem a galera do fundo lá, ficou meio assim. Não, mas passaram tudo abençoado aí. E passou, né? Amém. Então assim, gente, e é a mesma coisa na vida. Porque se você não levar a sério aquilo que Deus está falando com você, você vai ter que repetir isso de novo na sua vida. Porque muitas vezes o Senhor quer tirar coisas da sua vida que não cabem mais na sua vida. Mas você fica tão acostumado com elas que você retém elas na sua vida. Aí você não deixa o Senhor tirar isso. Tem situações que precisam ser lapidadas em você e você não permite. Você é tão apegado àquilo que você não permite. A Bíblia fala em Romanos 12 que nós temos que fazer um culto racional para que esse culto racional possa mudar a nossa mente, nos trazendo uma metanoia, ou seja, uma mudança de pensamento. Mas aí você não muda. Aí você, muitas vezes, quando você é indagado, é perguntado, ou até confrontado sobre as suas ideias, você diz: ah não, eu nasci assim, cresci assim, e vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, lembra da Gabriela? Você não quer mudar, você parece que pegou aquela situação para você e você não entendeu que a Bíblia se renova com você, ou te renova todos os dias. Que a Bíblia ela é feita para quê? Para trabalhar no seu modo de pensar, para trabalhar em quem você é, para mudar você. Isso daqui não é um livro de autoajuda, não é um livro onde que você vai ler simplesmente por uma literatura. Você vai ler isso para guiar a sua vida. E quando nós não entendermos esse mecanismo, as coisas não começam a virar na nossa vida, amém? Então, se Deus falou que nos últimos dias aconteceria que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, a diferença não está se Ele está derramando o Espírito ou não está. A diferença está o que eu irei fazer com esse derramar do Espírito. Porque Ele pode simplesmente estar derramando, meu irmão, em cima de você, e você está desapercebido.
A estratégia de Satanás, muitos acham que Satanás ele quer simplesmente pegar, levar lá para o mundo, destruir. E se você não está no mundo, se você não está bebendo, não está usando droga, não está todo, sabe, esfacelado, você, o diabo não tocou na minha vida. Muitas vezes o diabo, ele sabe de que maneira que ele começa a trabalhar? Te distrair aqui dentro. Aí você vem para cá e você fica tão distraído com as coisas que acontecem na sua vida, que ele não consegue entrar no teu coração com uma palavra que vai te mudar. Às vezes uma chave, uma palavra é entregue aqui, e você, desde pegar isso e levar para a sua vida e mudar a sua vida com essa palavra, você passa despercebido, porque a sua falta de atenção naquele momento, naquele ano, você está desconectado com aquilo que está acontecendo naquele lugar. Por quê? Por conta das suas necessidades, porque você até fala que entrega, até ora para entregar, mas na hora de entregar você guarda ela de novo. Então quando a Bíblia fala que ele derramaria sobre o seu espírito, sobre toda a carne, não é a carne, sabe, não é o espírito que tem que ser observado, mas sim quem está recebendo. Como você está ligado para receber a presença dele? Será que o derramar da presença da glória de Deus sobre a tua vida, como é que você tem cuidado disso? Será que você vem no culto, recebe uma carga, e quando chega em casa ela já não existe mais? Vamos lembrar comigo, Moisés ele sobe pela segunda vez no monte, e ele recebe pela segunda vez as tábuas da lei, amém? Você já leu isso? Está lá em Êxodo, aí você dá uma olhadinha lá depois em casa. Aí quando ele desce de lá, ele está com as tábuas, feliz da vida, falou com Deus, teve o face a face. O negócio foi tão forte, que a Bíblia fala que o rosto dele veio resplandecido em glória. E aí ele não podia olhar para as pessoas diretamente, porque a glória de Deus era manifestada na face dele, porque ele esteve muito próximo a Deus, ele teve esse contato íntimo com o próprio Deus, e aquilo, sabe, ficou na vida dele. E a Bíblia fala que ele usou um lenço, um pano, para que as pessoas pudessem conversar com ele, estar perto dele. Só que sabe o que acontece? A gente recebe às vezes uma carga espiritual, às vezes a gente recebe algo do céu, que, gente, a gente fica, eu gosto de falar sobre isso, a gente fica chapadinho, né? Eu saí daqui domingo, cara, saí muito, sabe? E aí o que você faz com isso? Moisés ele teve um cuidado, Moisés começou a ter um cuidado com quem conversava, ter um cuidado com quem se expunha, botou um véu na frente para poder, sabe, proteger as pessoas de olhar para ele, e assim por diante. Só que às vezes não, às vezes nós chegamos em casa com tudo aquilo que recebemos, e a primeira coisa que nós fizemos é pecar. A primeira coisa que nós fizemos é promover algo que não é tão correto assim. A primeira coisa que nós fizemos com aquilo tudo que recebemos na segunda-feira é se esquecer. Então, eu quero chamar a atenção de você nessa noite para o seguinte: o que você está fazendo com aquilo que o Espírito Santo está te dando? O que você está fazendo com aquilo que o Senhor está derramando sobre a tua vida? O que você tem feito dentro da tua casa para manter a glória do Senhor na sua casa? Porque assim, ó, meu irmão, a gente começa culto, termina culto, começa culto, termina culto, e se a gente não se ligar nisso, vira um mecanismo repetitivo. Entendesse? Como se fosse uma engrenagem. Nós entramos no automático, dia de culto, pá, tomar banho, trocar de roupa, ir para a igreja, sentar, escutar, levantar, orar, fechar, abrir os olhos, ir para casa, e começou tudo de novo. Domingo, pá, botãozinho de novo, mesmo mecanismo funcionando. E aí você passa os dias, você está um ano aqui dentro, e você não entendeu o que você está fazendo aqui. Será que Deus te chamou para isso? Ou Deus te chamou para que você possa receber uma palavra do céu e ir para o seu ambiente e mudar o seu ambiente? Porque só quem entende o que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida é que vai acontecer a segunda parte desse versículo. Porque sobre toda a carne derramará sobre o Espírito, mas só quem entender o que está sendo derramado é que vai ter uma casa profética. Porque ali está dizendo os vossos filhos e as vossas filhas. O que isso se refere? Se refere à sua família, à sua casa, à sua prole, aqueles que estão dentro do seu lar. Somente aquele que entende e sabe o que está fazendo com a presença do Espírito Santo é que vai conseguir injetar isso dentro da sua casa. Aí você vai ver os teus filhos, as tuas filhas, você vai ver a tua família profetizar. E aí você está pensando, quando eu falo em profetizar, você está pensando que lá no meio da tua reunião de almoço lá, vai se levantar o menino lá, rodando, soltando umas piruetas, soltando umas rajadas de língua estranha, virando umas duras de cadeira e profetizando lá, e assim diz o Senhor. Não, irmão. Sabe o que significa profetizar?
Falar sobre algo que não se aconteceu, mas que se acredita. Profetizar nada mais é do que declarar fé. Profetizar nada mais é do que entrar num mundo do sobrenatural com uma confiança tão grande e inabalável de algo que ainda não aconteceu, mas que se acredita tanto que o Senhor olha e diz: meu Deus do céu, por conta dessa fé que remove montanhas eu estou entregando. Então você vai começar a ver o que? O ambiente da sua casa, o ambiente da sua família, mesmo muitas vezes cheio de problemas para resolver, mesmo de coisas para colocar no lugar, você vai ver que vai virar um ambiente profético. Eu comecei falando aqui sobre o que aconteceu hoje lá na minha casa. E assim, meu irmão, quando falou, eles ficaram alegres por conta da legend. Eu fiquei alegre por conta da atitude. Então, cada um, o Senhor vai falar de um jeito. Porque onde há um ambiente profético, há a fala do Senhor. Só que nós temos que estar atentos. O que acontece é que o Senhor vem, enche nós do Espírito dele. Os nossos filhos e as nossas filhas começam a profetizar, o ambiente familiar começa a ser restaurado, e nem assim eu presto atenção. Aí o pai está tão preocupado em trabalhar, o pai está tão preocupado na correria do dia a dia, que não ficou ligado nisso. Meu Deus do céu, perdeu a chance. Eles ligaram para mim por telefone, eu disse: deixa eu ver a cara de vocês. Botei lá na videochamada que eu estava trabalhando nesse horário. E a gente estava ali conversando porque eu tinha que vibrar por eles. Sabe por quê? Porque eu estou ensinando eles ao quê? A profetizar novamente. Sabe o que você faz quando você não presta atenção, papai e mamãe, no que está acontecendo dentro da casa? Os teus filhos param de profetizar dentro do teu lar. Os seus filhos param de comunicar aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Ai, pastor, mas lá em casa é tudo pequeno ainda, é tudo criança. Por isso que a Bíblia fala que é desde criança, desde pequeno, que se demonstra o quê? Se demonstra o caminho. Ensina o menino ou ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele cresça, ele não vai se perder, ou ele não vai desistir dele. Você está entendendo? Aí nós estamos esperando o momento perfeito para que isso aconteça. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos vencer aquela situação que tanto nos incomoda por muito tempo? Esse dia eu estava escutando uma pessoa, eu estava aconselhando, ela veio para mim dizendo: pastor, eu já estou muitos anos nisso, pastor. Eu disse: você não aprendeu ainda, meu filho? A pessoa ficou me olhando assim. Porque às vezes a nossa reclamação é antiga. Por muitas vezes as nossas reclamações são antigas. E aí a minha pergunta para você: será mesmo que todo esse tempo o Senhor não te mostrou uma saída? Será que por todo esse tempo você não se ligou o que o Senhor quer fazer na tua vida? Será que todas as vezes essa situação está há tanto tempo dentro de você ou com você, que você ainda não entendeu como é que você vai se livrar com ela? Sabe o que acontece? Porque nós pegamos para criar. Nós não queremos. Por quê? Porque mesmo a dor na situação de repetição, ela se torna confortável. Eu me acostumo naquela situação. Eu tenho uma situação que eu conheço, de um lugar onde que dá muita enchente. E eu passando por esse lugar, foi terça-feira que eu estive em Rio do Sul, né? Lá em Rio do Sul, terça-feira eu passei por lá, e a pessoa que estava comigo, eu comentei com ele, eu disse: meu Deus, essas famílias aqui, eu conheço a cidade uns 10 anos aí que eu já passei aqui, 10, 15 anos que eu já passei aqui, que eu conheço, e há 10, 15 anos eu sei que esse lugar aqui enche, e ele não enche assim, de botar 20 centímetros de água, não, é 3 metros de altura, enche, tampa a casa, que é uma beira de um rio, num buracão assim, e é cheio de famílias ali. E eu perguntei para a pessoa, disse: meu Deus, como é que pode? Tantas pessoas estão ali, por que eles não saem desse lugar, já que eles sabem que tem esse prejuízo? E a pessoa que estava comigo respondeu: olha, eu sei que eles até receberam casas, a prefeitura fez casas, doou para eles, para que eles pudessem sair dali, mas eles vendem as casas para usar o dinheiro e permanecem ali. E o Espírito Santo falou no meu coração: quantas vezes nós continuamos em lugares que são nocivos à nossa vida por costume? Você está entendendo nessa noite? Aí vem alguém quer nos libertar, vem alguém quer nos abençoar, vem o Senhor, move céus e terras ao teu favor, só que você faz o quê? Você vende a bênção. Você troca por alguma coisa para ficar naquele lugar que para você já se tornou confortável. Então, quando eu não entendo isso, eu não entendo o ambiente profético que está sendo formado dentro da minha casa. Eu não entendo o ambiente profético que está sendo formado dentro do meu lar. E me entenda uma coisa, meus irmãos: se eu não entender isso, não tem como eu anunciar para fora. Porque a Bíblia fala que se eu anunciar para fora e não cuidar da minha casa, o que eu estou fazendo? Estou pecando, está errado. Então eu tenho que começar com a minha casa. Quando eu conseguir fazer isso com a minha casa, eu anunciarei o evangelho a toda criatura. Por isso que antes do próprio Jesus subir aos céus, ele disse: olha,
Rapaziada, ele pega os 12 camaradas e diz assim: olha, rapaziada, presta atenção. Eu vou, cara, já está perto, vou para a cruz, o negócio vai ser feio, vai azedar o negócio, mas é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês prestem atenção. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. O que Jesus quis dizer? Olha, vocês têm que permanecer aqui na igreja, aqui em Jerusalém, até que do alto, porque eu vou para o meu Pai, então vai vir alguém no meu lugar. Esse alguém vai vir para quê? Para consolar vocês, para dirigir vocês, para alinhar vocês, para falar com vocês. Então não saia sem alinhamento, não saia sem a presença, não saia sem o Consolador. Jesus, ele não deixou aquele povo sozinho. Ele disse: não, cara, dá uma esperadinha, arruma a casa primeiro, recebe a presença na casa, e depois vocês pregarão para o mundo e para os confins da terra. Amém? Você está entendendo? E às vezes Deus está lá trabalhando na tua casa, trabalhando na nossa casa, e nós não estamos entendendo. Aí às vezes nós olhamos e queremos que os nossos meninos, as nossas meninas sejam diferentes, que o fruto que está sendo entregado da nossa linhagem seja diferente. Meu irmão, tem que começar por você, tem que começar com você, papai e mamãe, tá? Quantos de nós tiramos tempo de leitura ou de oração com os nossos filhos? Gente, eu falo para vocês, eu confesso, eu não quero pagar de hipócrita aqui. Às vezes é muito difícil, porque a gente tem uma carga horária de trabalho muito grande, e às vezes tirar um momento de oração com os nossos filhos é muito complicado. Só que sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que vencer isso, a gente tem que mudar, sabe? A gente tem que se autopunir todo dia, se corrigindo todos os dias, dizendo: não, eu estou cansado, mas antes de dormir, seja meia-noite, seja 1h da manhã, eu vou ter um momento aqui. E você não precisa de horas, você precisa de um momento, porque nesse um momento você está cravando no coração dos teus filhos algo profético, sobrenatural, que virá sobre a vida deles amanhã também. Entendeu? Porque eu só vou fazer aquilo que o meu papai e a minha mamãe faz. Eu só vou dar continuidade na minha vida aquilo que eu vi eles fazer. Por isso que a Bíblia fala que é no caminho que se deve ensinar a criança. Não é apontando o caminho: ó, meu filho, minha filha, vai lá. Não, não é ir lá, é pegar na mão e ir junto. Você está entendendo? Amém? E aí a Bíblia vai falar o seguinte: sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões. Gente, uma casa que foi derramada a presença do Espírito Santo, que alinha tudo isso e vira um ambiente profético, existe coisas que vocês vão começar a ver, que vocês não vão ter ideia. Vocês vão dizer assim: ó, nossa, olha a visão que eu tive aqui do céu agora. E eu não estou falando só de visões celestiais, de ver rua de ouro, de ver muro de jaspe, não é sobre isso. Sabe aquele teu trabalho? Sabe que você está lá, aquela ideia que você nunca conseguiu colocar em prática? Sabe aquela coisa que às vezes você tem um desejo, mas aquilo nunca ficou claro para você? De repente, quando você alinhar o teu mundo natural dentro da tua casa, você vai ver que o Senhor entregará isso para você. E aí ficará claro para você a estratégia que você tem que fazer para colocar aquela visão em prática. Porque pega comigo isso aqui, gente, não adianta só eu ter uma visão. Visão, o que é visão? É um objetivo, é um lugar onde eu estou olhando, é um lugar onde que eu pretendo chegar, amém? Mas adianta só a visão se eu não sei como ir para lá? Adianta eu saber a fórmula se eu não sei como é que eu vou fazer para chegar até esse lugar que está me mostrando? Pastor, como é que eu vou saber isso? Só no Espírito. Por isso que eu falo que você tem que prestar atenção, porque você não é qualquer carne que o Senhor está derramando o Espírito. Não, você é filho e filha amada. Então você tem que entender aquilo que você está recebendo do Espírito. Quando você entende, a tua casa, o ambiente da tua casa muda, vira um ambiente profético. Automaticamente o Senhor te entrega visões. E quando o Senhor te entrega visões, você entende a sua missão para chegar aonde Deus está te mostrando. Porque a missão nada mais é do que a execução da visão. Ou seja, Deus te mostra, Deus te dá um destino, Deus te dá um lugar para chegar. E agora, como é que eu vou chegar lá, pastor? Deus vai te mostrar, Deus vai te dar a estratégia certa de chegar. Pastor, o senhor não sabe quanto eu preciso que a minha casa se volte ao Senhor. Talvez você está aqui, o teu marido não esteja, talvez você está aqui, a sua esposa não esteja aqui, e às vezes é o teu sonho, é aquilo que você tem orado, tem pedido ao Senhor. Talvez você tenha um desejo de empreender, de fazer um negócio, de ter algo seu,
para chamar de seu, e você não sabe como. Talvez você, perdeu um relacionamento, ou está à busca desse relacionamento, mas você já tentou tantas vezes por si só, que você não tem esse entendimento, que você não consegue. Você precisa, mudar o ambiente natural da sua vida, para que o Senhor possa derramar sobre você o Espírito Santo dele, e você comece a movimentar através de um ambiente profético, para que o Senhor possa te dar a visão correta. Amém? É sobre visão, é sobre os nossos olhos, é sobre onde nós vamos encontrar. Cristo, ele sempre esteve na terra, ensinando para os 12 camaradas como é que eles iam fazer, como é que seria a estratégia. Ou você acha mesmo que o evangelho chegou simplesmente a nós nesse tempo agora atual, por chegar? E foi pura sorte, aconteceu? Não, estava tudo já dentro de uma estratégia. Tem gente que acha que quando Jesus esteve na terra, ele veio para uma multidão. Ele nunca veio para uma multidão, irmão. Jesus, ele era seletivo. Ele pega 12 camaradas. Dos 12 camaradas, ele tinha 4 achegados. Dos 4 achegados, ele tinha um que deitava no peito dele. Você está entendendo nessa noite? Talvez na sua vida, nesse momento, para que você possa organizar a sua vida, você vai ter que começar a fazer algumas seleções. Pastor, então é para excluir todo mundo? Não, mas para selecionar alguns que chegarão mais perto de você. Porque sabe o que acontece? Hoje, quando eu tenho um problema, quando eu não consigo enxergar quando eu tenho uma situação, um problema que eu quero resolver, eu não consigo enxergar a solução daquele problema, eu vou para o YouTube. Quantos já fizeram isso? Não precisa levantar a mão, gente, mas quantos já sentiram uma dorzinha e chegaram lá no Google e disseram: dor de cabeça na garganta, no dedo mindinho e no tornozelo, o que é? E ali trouxe o resultado, o remédio, a medicação. Só foi eu que fiz isso, né? Todos nós já fizemos isso, gente, entendeu? A maioria da gente faz isso. Sabe por quê? Porque a gente quer praticidade, a gente quer para agora, para o já. A gente não quer esperar o outro dia, ir lá no posto de saúde, ir no médico, no cara que estudou, no cara que sabe daquilo ali, e talvez perguntar de uma maneira correta. A gente quer pular etapa, a gente não quer mais sofrer os processos, e os processos são essenciais. Lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 17, vai falar o seguinte texto, quero ler para vocês. Diz assim, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres se arrebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto sobre odres novos. É assim, não se perdem nem os odres e nem o vinho. Na cultura judaica, os odres são feitos, os odres é um recipiente onde se bota o vinho. Esses odres são feitos de pele, de tecido, de couro. Essa é a palavra correta, de couro. E quando o vinho fica por muito tempo ali, esse couro se resseca. E aquele vinho que estava ali dentro, ele recebe esse sabor desse couro, né? Ele fica com o sabor da pele daquele animal que estava ali. Só que o vinho acaba, correto? É um recipiente. E para aquele recipiente ser usado novamente para colocar um vinho novo, ele não pode simplesmente tirou, acabou, virar um vinho novo ali dentro e está tudo certo. Não pode. Então na cultura judaica havia um procedimento. E sabe como é que era esse procedimento para reutilizar esse odre? Era através de tapas. Eles pegavam um vaso e ficavam batendo no vaso até que aquele couro amolecesse. Eles untavam aquele vaso com óleo e batiam mais um tempo. Eles untavam aquele vaso com óleo e batiam por mais um tempo. Você consegue fazer uma conexão? O Senhor vem e derrama um olhinho sobre você e você diz, aleluia. Aí ele vem, dá mais um olhinho e aí você reclama porque o Senhor está agindo na sua vida através de um processo. E aí você quer louco para ir para o Google e perguntar qual é a solução mais rápida para acontecer. E na verdade o Senhor está te preparando para quê? Para te dar algo novo. Porque se o vinho novo entrar nesse odre dessa maneira, seco, duro, ele vai acontecer o quê? Vai estragar tanto o vinho quanto o odre. O Senhor não quer perder tempo com você. Ele quer derramar algo novo sobre a tua vida, mas Ele quer que você utilize isso, sabe? Com todo empenho, com toda força. Não é para estragar você e nem estragar o que Ele vai colocar em você. Ele quer colocar algo em você que seja aproveitável pelos outros, porque tudo aquilo que Deus está fazendo em nós, não para em nós, é para os outros. Por isso que o Senhor, Ele nos dá uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Amém?
Isso não é só para o dízimo ser oferta. Isso é sobre tudo aquilo que o Senhor quer te entregar. Isso não é só sobre dinheiro, sabe? Eu falei isso na oferta de domingo aqui na igreja. Tem muita gente que está pegando a oferta, está pegando tudo aquilo que tem e entregando ao Senhor para quê? Como se fosse uma barganha. Ó, Senhor, eu estou te dando isso para receber tal coisa e tal. Irmão, tudo que você precisa já foi te liberado, entendeu? Você é filho de Deus, todas as promessas estão aqui, elas são suas, elas não precisam ser alcançadas, elas são suas. Só que muitas vezes nós fizemos o que? Nós não passamos pelo processo para utilizar. Entendeu? Eu falei isso aqui uma vez, eu quero repetir. Não adianta, eu tenho um filho de 13 anos, Daniel está ali. Não adianta eu pegar a chave do meu carro e dizer para ele: filho, está aqui o meu carro. Sabe por que não adianta? Porque ele não é habilitado. Ele não tem maturidade para pegar o meu carro e sair. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer alguma coisa errada. Você está entendendo? Então muitas vezes aquilo que você tanto pede, o Senhor está te preparando. Então para de reclamar pelos processos que estão sendo passados pela tua vida. Aproveite, saboreie, porque no tempo do processo nós temos um aprendizado. Só que vai vir um momento de desfrutar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria... E aí você dá risada, irmão. E aí você glorifica o Pai, entendeu? E aí você entende, aí você desfruta. Só que sabe o que acontece? Hoje ficou fácil, porque eu não preciso mais. Eu tenho uma fruta que eu gosto muito, é o pêssego. Fora a banana, o pêssego. Eu gosto muito do pêssego. Pêssego só dá nessa época agora. Pêssego fora dessa época é um pêssego ruim, um pêssego sem gosto. E nessa época o pêssego está saboroso, está gostoso. Eu gosto dele mais terrinho, mais durinho. E só que sabe o que acontece? Existe o tempo certo. Às vezes eu estou lá fora da temporada do pêssego, louco de vontade de comer aquele fruto. Só que não dá, porque é fora da estação. Às vezes você tem orado, cara, você tem jejuado, você tem entregado tudo ao Senhor. Você tem feito muita coisa ao Senhor. E você está, me dá. E sabe o que vai acontecer se o Senhor te dá? Você vai estragar aquilo que o Senhor te dá. Então espera com calma no Senhor. Entendeu? Fica aí esperando ao tempo certo, porque Ele está preparando tudo no seu exato momento. Ele vai derramar sobre você algo novo sobre a tua vida. E isso não vai ser desperdiçado. Isso vai ser, sabe, de muita utilidade ao Senhor. O Senhor trabalhará dentro da tua vida, dentro da tua família, e você vai ver o ambiente como vai ser mudado. Entendeu? O ambiente vai ser mudado, porque o nosso problema, mano, preste atenção, é o seguinte, assim, ó, não é muitas vezes milagres. Às vezes nós pensamos, porque eu estou falando de vinho, o Senhor me deu isso aqui agora. Às vezes nós estamos pedindo um milagre. Ai, Senhor, me dá um milagre. Mas não é de milagre que a gente está precisando. Pastor, o que é então? Às vezes é tempo do processo. Por quê? Porque não é que as nossas botijas estão cheias de água. Não, porque quando a água, o Senhor é o único aquele que pode fazer ela transformar em vinho. Amém? Mas às vezes você está com a uva na mão e ainda não entendeu. A uva para virar vinho, ela precisa de um processo. A água para virar vinho, ela precisa de um milagre. Muitas vezes você precisa do quê? Esperar o tempo certo para aquilo que está em suas mãos virar aquilo que Deus quer fazer através de você. Amém? É isso que nós temos que entender. Existe um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes declarou isso. Existe um tempo certo para todas as coisas. E aí olha só o que o texto vai terminar falando. Por quê? Os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Os nossos jovens terão visões. Mas os nossos velhos, ou seja, na maturidade, nós teremos sonhos. Quem disse para você que não dá para sonhar ainda? Quem é que disse para você que ainda não dá tempo de sonhar alguma coisa nova no Senhor? Quem é que falou para você que não dá? Irmão, o pessimismo hoje é algo extraordinário. A gente vai conversar com as pessoas e tudo, principalmente essa nova geração que está chegando aí dos 20 anos. Tudo que a gente vai conversar com essa molecada é o seguinte: não dá, pastor, não consigo. Eu tenho lá em casa 2. Cara, a palavra não consigo para mim dói na minha alma. Não posso, não consigo. Nem tentou, nem botou a mão. Ô filho, vai lá, pega a chave de fenda. Não posso, não consigo. O que é esse negócio? Aperta aquele parafuso pro pai. Não posso, não consigo, não sei. Mas nem tentou. Você está entendendo? Muitas vezes o Senhor quer trabalhar na tua vida, o Senhor quer fazer algo em você, e sabe o que você está dando de resposta para Ele? Não posso, não consigo. Mas nem tentou, nem se colocou à disposição. O Senhor sempre procurou pessoas à disposição. Pensa comigo, está lá profeta Samuel,
Deus falou com Samuel dizendo: olha, cara, eu preciso colocar um rei segundo o meu coração nesse lugar. Essa terra vai passar por tempos tenebrosos e eu preciso colocar um rei segundo o meu coração. Vai à casa de Jessé, lá você vai encontrar um, e desse eu te falarei quem será o rei de Israel. Tá bom, tô lá. Os olhos natural chegando lá, o que aconteceu? Ô Jessé, Deus mandou aqui porque eu vou ungir um rei aqui, beleza? Vem os bonitão. Aí veio os grandão, os bonitão, os fortão, preparados para a guerra e coisa tal. Só que não foi aqueles que o Senhor escolheu. Às vezes nós ficamos confusos da maneira que o Senhor faz, porque o Senhor escolhe aqueles que não são para confundir os que? Os que são. Às vezes Deus está querendo sonhar com você, Deus está esperando você profetizar sobre a tua casa, Deus está esperando você pegar aquele sonho que você tem e colocar em prática, mas tudo que você faz, o que é? Não posso, não consigo. Chama o bonitão da vez, tira eu da frente. Sabe, tem gente mais capacitada, tem gente melhor do que eu, mas o Senhor quer te usar, meu filho. O Senhor está te chamando e você quer passar para outro. Por quê? Aí passou todo mundo, e a Bíblia vai falar que se esqueceram de Davi. E Davi estava onde? No campo. Pega isso no teu coração. Deus não chama desocupado. Deus não chama desocupado. Deus sempre vai te chamar quando você está o quê? Está na movimentação, está trabalhando para a seara. Você está, dentro da igreja, colocado com o coração voltado dentro do ambiente profético. Deus não vai te pegar quando você está lá fora murmurando, quando você está, fora de todos os preceitos que o Senhor entende como dele. Não, o Senhor vai te mover naquele momento profético. Num culto como esse, num culto como domingo, a glória do Senhor estava aqui. O que acontece? Nosso coração naquele momento ali vai ser moldado, e o Senhor vai nos dar sonhos, o Senhor vai nos dar visão, o Senhor vai fazer eu e você profetizar sobre aquilo, e aí o Senhor vai mudar o ambiente por nós. E aí Jessé está lá, não esqueceu de ninguém, Jessé? Tem um cara. Mas aquilo não é. Chama. O engraçado é que quando Davi chega, Davi é ungido, o Senhor fala com Samuel, dizendo: é isso aí, derrama sobre ele o óleo. Só que sabe o que ele faz depois? Volta para o campo. Sabe o que acontece comigo e com você? Achamos que ao derramar a glória sobre a nossa vida, nós já seremos grandes. Muitas vezes a glória vai ser derramada sobre a tua cabeça. Muitas vezes você vai ver o derramamento do Espírito Santo sobre você, e você vai voltar para o campo, a fazer a mesma coisa que você estava fazendo antes. Sabe o que acontece comigo e com você? Nós não queremos passar o processo, nós queremos pular etapas. Nós estamos parecendo aqueles videogames antigos, que ficava pulando de fase, porque tudo que você quer é pular de fase. Você não quer, esperar o tempo de Deus, a maturação de Deus necessária. Você não quer passar os processos, você já quer logo o resultado. O Senhor está falando contigo nessa noite, para que você suporte, porque é a perseverança que produz a fé, entendeu? Não é o resultado que produz a fé, não é quando você chega lá e canta um hino da vitória que produz fé, não, é a tua perseverança, é a vontade de permanecer em Deus, e não importando se há fruto na videira ou não, se já deu figo ou não, se já deu uva ou não, não importa. O que vai trazer o resultado em Deus para você, o que vai trazer o ambiente profético para você, é a sua permanência nele, é por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. A permanência no Senhor é que vai fazer tudo virar diferente, amém? E aí você não enterra mais teus sonhos, e aí você não acaba com tudo. E aí você vai começar a ouvir agora os jovens, vai começar a ouvir os teus filhos, aqueles desejos que eles têm no coração, as visões que Deus está dando para eles. Talvez as suas próprias visões vão começar, a saltar nos seus olhos. As estratégias que Deus vai te dar, vai começar, a aparecer. Meu Deus do céu, eu estava orando com os irmãos aí essa semana, e um deles me falou: pastor, eu não sei, pastor, estava tudo travado, estava tudo bloqueado, e o Senhor Jesus, Ele me deu uma palavra, e eu coloquei essa palavra em ação, e depois que eu coloquei essa palavra em ação, pessoas pontuais, pessoas certas vieram ao meu lado, e que a gente se conheceu do nada e começou a colocar as coisas tudo certo, da maneira que o Senhor falou que ia fazer. Eu disse: é desse jeito que o Senhor faz. Porque se for pelo nosso braço, se for pela nossa maneira de fazer, o que acontece? A glória não é do Pai, a glória é minha. Porque eu sou inteligente, porque eu sou estrategista, porque eu sou muito bom, porque eu sou o cara, entendeu? Deus, Ele não vai te dar a glória para você, porque Ele não divide a sua glória com ninguém.
Ele quer que no final de tudo você entenda assim: cara, eu não sei como é que aconteceu, eu não percebi, eu não dei conta, eu não sei nem te explicar como é que foi, mas eu só sei que foi, eu só sei que hoje eu estou aqui, eu estou vivendo nesse ambiente que um dia foi profético, mas hoje é real, e daqui eu estou profetizando já novos ambientes para a minha vida. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Se põe de pé, por gentileza, para que você possa, sabe, ter esse start na tua vida nessa noite, para que você possa, sabe, ter esse momento em você, para que você possa olhar para dentro de você e dizer assim: ó, Senhor, tem isso daqui que eu ainda preciso permanecer em Ti, eu ainda preciso, sabe, isso precisa virar, essa chave precisa virar dentro de mim. Eu preciso me entender que não é somente receber o Espírito, mas permanecer com Ele. O Espírito Santo, ele não veio apenas para uma visitação. O Espírito Santo não veio apenas só para tomar um cafezinho da tarde com você. O Espírito Santo, ele não veio só para passar um momento com você. Não, só o momento da igreja, não. O Espírito Santo, ele quer fazer de você uma habitação. O Espírito Santo quer fazer de você num lugar onde que ele possa permanecer. Porque se ele permanecer em você, tudo aquilo que você tocar, ele também estará tocando com você. Se ele permanecer em você, tudo aquilo que você falar, ele estará falando também com você. Se ele permanecer em você, tudo aquilo que você fizer, ele também fará através de você. Porque a salvação é a porta de entrada, mas existe um caminho que o Senhor quer te usar nesse caminho. Amém? O Senhor quer usar os teus olhos para novas visões. O Senhor quer usar os teus sonhos ainda para mobilizar, para mudar muitas coisas. O Senhor quer usar a sua vida, sabe, para mudar destinos de pessoas. Talvez você está aqui, você está perguntando: pô, Senhor, o que eu vou fazer com tudo isso? Tá, o que adianta eu vir no culto? O que adianta eu perseverar? O que adianta ter sonhos? O que adianta eu ter visões? Isso tudo vai servir para quê? Para pessoas olharem para vocês e verem em vocês destino, ver vocês lugares, desejos aonde vocês irão, sabe? As pessoas vão olhar para vocês e dizer: meu Deus, como eu quero ser parecido com essa mulher, como eu quero ser parecido com esse homem, com esse jovem. A presença da glória do Senhor na nossa vida, ela atrai, entendesse? Mas ela atrai para quem? Para você não, ela atrai para glorificar o Pai novamente. Mas é você que Ele vai usar. Só que Ele só pode usar pessoas que estão o quê? Pessoas que estão dispostas a ser usadas. Então não adianta Ele derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Não adianta. Por quê? Porque Ele pode derramar, nós podemos ir embora e nada vai acontecer. Só que se eu e você entendermos o que nós vamos fazer com isso que nós estamos recebendo, meu irmão, Tijuca será pequena para a manifestação da glória dele. Amém? Então é você que tem que entender, é você que tem que querer, é você que tem que desejar isso. Não adianta eu trazer um sermão bonito aqui, se você pegar isso, simplesmente acabar o culto e colocar isso numa estante. Não é sobre isso, é sobre a prática disso tudo. E eu quero convidar você a orar nessa noite. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nessa noite, para que você possa, sabe, para que o Senhor possa estabelecer morada na tua vida, de uma maneira como você nunca teve. Eu quero orar por você para que o Senhor possa estabelecer sobre a tua vida, sabe, um momento de glória tão grande que os seus olhos se abrirão e aonde você estiver será um ambiente profético. Amém?